pessoal, hoje eu vou falar um pouco de abelhas Apis. Apis é um gênero que agrega quase 40 espécies, sendo que 9 tem grafia binominal, que é aquela defendida por Linneu, e as demais grafia trinominal, que são as subespécies. Bem, antes eu quero dizer que subespécie não caracteriza ser inferior. Muito pelo contrário. É um processo de evolução que levou, e aí aos cientistas taxonomistas, classificar um determinado organismo vivo, uma espécie biológica, de subespécie trinominal, grafia trinominal. Bom, essas abelhas elas são encontradas em 3 continentes. Quais continentes? Continente europeu, africano e asiático. Elas não existem na Oceania, apesar de ser criadas, algumas. Não existem na América. Na América elas foram introduzidas. E aí escutamos falar muitas coisas. E por que eu estou falando isso? Por conta de uma situação que aconteceu ontem dentro de Petrolina. Cemitério Municipal, centro de Petrolina, próximo ao Corpo de Bombeiros, próximo à rodoviária do município, que faz ponto de apoio para pessoas embarcarem e desembarcarem, viagens intermunicipais e interestaduais. O que aconteceu? Ali o cemitério é um cemitério mais antigo que Petrolina, não sei se o mais antigo, mas um dos mais antigos, só tenho 13 anos de Petrolina, não sei, não conheço muito, mas é um cemitério bem cuidado, é um cemitério onde tem muitas catacumbas, predominantemente, não é aquele cemitério tipo Jardim da Saudade, onde é sepultado o indivíduo e fica uma lápide ali em cima, com data de nascimento e falecimento. Então, o cemitério é visitado todos os dias, praticamente todos os dias, inclusive próximo fica o centro de velório municipal, quer dizer, na verdade, uma empresa que faz todo esse trabalho, que é a antiga estação ferroviária de Petrolina, ou seja, todo é um agregado. Ao lado tem a Agência de Defesa Agropecuária de Pernambuco, a DAGRO, tem outras, tem a parte rural, tem uma série de organismos e instituições, tem comércio, tem residências, existe o restaurante, chama Popular. Então existe uma gama de atividade. É um ponto terminal de parada de Topics, veículos municipais de transporte público, também às vezes até veículos intermunicipais também param perto. Ao lado tem um comércio de vende fogos, esse material todo de festas, está muito próximo. Então a abelha já está há muito tempo, por uma imagem de televisão, e há cerca de 1h e pouco da tarde eu já recebi a informação. Hoje ficou até engraçado. O pessoal sabe, algumas pessoas através do canal aqui, Abelhas Biomacatinga, sabem que eu crio abelhas, mas eu crio abelhas nativas. Eu não crio abelhas exóticas. E crio exótica a 300 km daqui. Portanto, de vez em quando, o pessoal entra em contato comigo. Exemplo, a professora Célia. Eu trabalhei com ela aqui na Escola Estadual Moisés Barbosa, fica aqui na Areia Branca. O mês passado, um enxame voador, estava em migração, ele chegou em um local onde o pessoal vende, na verdade é um entreposto de exportação de frutas. Eu digo, olha, eu sei um pouco da abelha, mas não posso mexer com a abelha aqui, é uma questão de responsabilidade enorme. Que eu vou orientar aqui, ela passou o áudio que eu passou para o proprietário, e peça ele para isolar, para não mexer onde as abelhas se encontram, ficar
manter o máximo de distância possível, manter uma distância, porque a distância é recomendada no mínimo 300 metros. Isso é recomendação, isso é protocolo, isso é medida de segurança. Aí o que aconteceu? Ele isolou a rua com ele próprio, isso é trabalho não do proprietário, não da pessoa comum, civil. Ele isolou com pallet, colocou informações e a calçada do prédio não passou mais ninguém. Foi um carro chamado batedor da Guarda Municipal, ficou lá até 9h pouca da noite, não foram remover a abelha, no outro dia a abelha foi embora, estava em migração. Olha, é importante, quem não tem conhecimento, eu não tenho conhecimento a respeito de um monte de coisa, não vou falar porque eu não sei. O que acontece? Quando a abelha está em migração, ela é pouco defensiva. E aí o que aconteceu no cemitério municipal? Lá na catacumba alguém mexeu. Como, por que deve aparecer? Foi uma pessoa de um órgão municipal, falou a respeito. Foi também um comandante, um militar, falou também. Eles foram felizes nas falas. O que eu já tinha falado logo no início, por exemplo, falado para outras pessoas, eu falei também para o professor Rodolfo, eu digo, a abelha não é agressiva. Porque a primeira informação, inclusive a professora Célia, é que os animais são agressivos. Não. Tem uma coisa, é importante dizer isso. Animal selvagem eles não são agressivos. A agressividade vem do homem. Agora o homem invade o espaço desses animais e aí ele se torna agressivo. Não agressivo, se torna defensivo. Inclusive, as aves, não só aves, outros animais, elas liberam hormônio de alerta, que é para defesa. Lembrando até que, no caso de inseto que tem ferrão, no caso das aves, possuem ferrões, elas, quando ferrou, elas perdem o ferrão, porque o ferrão ligado ao ferrão está a glândula de veneno, e elas vão a óbito, morrem um tempo depois. Aí em defesa, no caso da colônia. É defesa do animal. Então vamos por parte. A abelha estava ali há muito tempo. Foram mexer pessoas leigas, pessoas que não sabem. Ali não mexeria daquele jeito. Primeiro isolaria a área. Deveria ser feito no final de semana. Ali tem um comércio ambulante em torno do cemitério municipal. É uma área de alta transitação. Ali tem clínicas. Ali tem uma série de... vamos pensar, uma atividade humana intensa. Somente numa segunda-feira, um dia útil. Extremamente negativo. As abelhas, quando é o relato do militar, provavelmente não só existia aquela colônia, mas outras colônias em outros locais, elas estavam ali muito acomodadas pelo que eu vou falar aqui, vocês podem até achar que não. Tem lá na Bíblia, em Gênesis, que viés do pó, comerás do sol do teu rosto e ao pó tornarás. Se eu não estou falando com as palavras que está no Gênesis, a passagem, mas nós viemos do pó. Nós somos pó, em tese. Só que uma organização bem diferente, bem mais complexa do que pegar um bolo de barro e dizer isso aqui é um ser vivo, é um ser humano. Não, não é assim. Isso é uma aberração para quem fala. Isso é uma estupidez. Agora, o que nós temos no nosso corpo? Algo que vem da natureza. E nós temos muitos materiais, nós temos muitos sais minerais. Aqueles corpos em decomposição vão liberar muitos sais. As plantas que são cultivadas ali, elas têm muitos nutrientes. Essa parte tem que deixar bem clara aqui. Sou professor de biologia, não cheguei aqui por acaso. Não estou aqui dando aula de biologia. Então, ali as plantas oferecem um conforto para as abelhas, oferecem flores, recursos que as abelhas precisam. Ainda dentro de uma catacumba, é uma casa, um ambiente. A abelha falta espaço. A abelha está dentro da cidade, ela está mais protegida. No campo, é queimada todas as horas. Vamos tentar queimando em Urucuí, o Brasil todo estão tocando fogo. A gente sabe quem são que estão tocando fogo. Não é acidental, é criminoso. Aí o cara, provavelmente, ali não tem gente tão simples e sepultada naquele local. Ali só é a nata dos petrolinenses. Vamos pensar assim. Até que Petrolina,
apenas 43% nasceram aqui. O restante vem de fora. Eu mesmo sou de fora. Sou forasteiro, entre aspas. Então, o que aconteceu ali é que as abelhas estavam bem acomodadas. Ali o cemitério é visitado todos os dias, em sepultamentos contínuos. Não é um cemitério fechado, isolado. As pessoas fazem limpeza, é bem cuidado do cemitério, por sua vez. E aí o que aconteceu? Mexeram com as abelhas já estavam há muito tempo. Elas, pelo que o relato do militar, que é muito provável que tenha acontecido isso, elas, libera o hormônio de defesa para ataque. Outras colônias se agitaram e atacaram. Depois de ver coisas, por exemplo, absurda, bizarra, coisa assim do outro mundo, se é que eu posso falar assim. O cara pegou uma senhora toda assustada, imagina uma senhora daquela idade, de 70 anos, joga dentro de um carro e fica falando um monte de absurdo. Esses caras, esses fundamentalistas, esses caras absurdos, que falam besteira, que falam estupidez. O que estava dizendo para a senhora? Que era castigo de Deus. Gente, Deus não castiga ninguém. Que era o fim do tempo, que Jesus vinha, que não sei o quê. Jesus não vai vir aqui salvar imbecis. E se fosse castigo de Deus, eu já tinha tirado um monte de monstros genocida que tem no planeta. Deus não castiga ninguém. O homem é quem se autocastiga. Ele é quem castiga uns aos outros. Essa é a realidade. Outra coisa, a abelha, como qualquer outro ser vivo, é uma criação divina. Deus não fez nada errado. O homem é que faz errado. As abelhas, essas espécies, não pertenciam à América. Tem relatos, como eu não encontrei um documento, fui buscar um artigo, não encontrei. Vou até deixar uns vídeos, inclusive erros, gritantes de uma associação, misturando o epíteto específico com o epíteto subespecífico. Grafia científica tem que ter cuidado. Não fala tolice. Então, o que acontece? Essas abelhas foram introduzidas no Brasil, tanto que elas são tratadas na América, tratadas como animais domésticos. Elas eram abelhas muito localizadas, elas não se deslocavam, elas não eram migratórias. Na década de 1950, mais precisamente 1956, o Dr. Kerr dizer isso. Inclusive, encontrei lá no Wikipedia, encontrei lá polihíbrido, eu tenho chamado, pessoal, um doutor já disse para mim que não é polihíbrido. O que eu vou discutir com esse cidadão? Esses super sumo da sabedoria, semideuses. Não posso falar nada. Eu fico calado. Toda vez que acontece isso, eu recuo. Porque ele sabe muito, eu não sei de nada. O fato é. Então, Caio, você que pediu, e outras pessoas, muita gente entrou em contato. Inclusive, apareceu um vídeo lá de Xerém, Raiz da Serra, lá de Rio de Janeiro. Disso que eu estou dizendo aqui. Outras palavras. Veio o cara lá de Aracati. Isso, Aracati. Ceará também mandou um vídeo, o vídeo já estava lá, do Rio Grande do Sul, perguntando, que é petrolero, sabe do canal, vem perguntar para mim o que tem acontecido. Veja bem, para a gente entender esse ponto, eu não quero deixar dúvida. O animal, ele vai se defender. Ele é tratado como animal doméstico porque ele pertence a outra fauna. Ele não pertence à fauna brasileira. Ele não surgiu aqui nem o ecossistema da América sequer. Esse animal, esses que estão no Brasil, certamente, que foi o que foi feito por Dr. Kerr em 1956, foram pegos. Quer dizer, já tinha 5 subespécies europeias. Ele trouxe uma subespécie da África, que são muitas, não são poucas, de uma área mais árida do que o nosso semiárido aqui do Nordeste, e cruzou. E manteve essas abelhas em quarentena. O que é o termo quarentena? Manter um indivíduo isolado. Nós não estamos em quarentena. Quarentena está aquele que está no hospital, por conta da pandemia. Nós estamos em isolamento social. A quarentena é não ter contato. E diz que foi acidental. No ano de 1957, foram liberadas 26 colônias. Isso é um relato que tem até em artigos científicos. Se foi desse jeito, não sei. Se foi acidental, também não vou aqui dizer. O que fato é que essas abelhas elas se tornaram migratórias a ponto
do final da década de 1950, ela já ter chegado ao norte do país e também a Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ou seja, já faz na curva para ir para o Ceará. Já está fazendo isso. Então a gente tem que ter uma ideia que erros, por exemplo, não vai ferroar, não vai morder. Mas, por exemplo, os vários animais exóticos são criados no Brasil. Gado caprino, ovino, bovino, por exemplo, gado caprino e ovino principalmente, eles causam danos ao meio ambiente. Mas eu vou dizer que está errado, o cara está errado? Não, ele tem que ter outros métodos, tem que ter sido ensinado, que de qualquer jeito jogaram. Eles causam um processo chamado herbivoria, destruindo as nossas plantas. Eu já vi tanta besteira, tem um grupo ali, um grupeto que eu vi outro dia, o cara dizendo que a apis causa, não tem nenhum estudo que mostre. Vai ter competição? Sim. Competição, entenda, vocês não aprenderam biologia, ciências no ensino fundamental. As competições, elas dão em 2 níveis, quer dizer, em vários níveis, mas elas podem ser classificadas. Competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie e competição interespecífica, quando envolve 2 ou mais espécies. Isso é básico. Então, elas podem sim. Se você jogar qualquer bicho, o que a gente está observando nos grandes centros urbanos, somente nas periferias, somente nas favelas? Competição intraespecífica do ser humano. Gente demais ocupando espaço de menos. Essa é a verdade. Competição. Entendam isso? Competição. Cara, esse cara agora lá do meio da Amazônia, do Pantanal, não sei da onde, lá sei lá, das tundras, do Taiga, de alguns locais do planeta. Não, a competição acontece em todos os locais do ambiente. Elas podem ser desses 2 níveis. Aí essas competições têm que tratar ainda harmônica e desarmônica. E a competição intraespecífica pode ser desarmônica. Não só a interespecífica, não. Por exemplo, interespecífica, quer dizer, predação, parasitismo, a própria herbivoria, que eu falei agora, que o caprino causa a caatinga. Então a abelha, ela não tem culpa de nada. E ela não é agressiva. O militar, quando ele disse, ele foi preciso. Ela é defensiva. Mexer com a abelha, que ela já estava ali, ninguém sabe nem há quanto tempo. Certamente alguém queria fazer talvez alguma reforma na catacumba. Não tem nada errado. É dele, pertence, é patrimônio, é particular. Tanto que o cara tem lá, tem posse, sepulta os seus antequeridos ali, coloca ali nas urnas, gavetas, como são tratadas. Mexeu errado, pessoa errada. Não estou aqui julgando, estou aqui dizendo o fato, porque vocês perguntaram. Então, Petrolina, ela tem sim um chamado SOS Abelhas. Eu ligo para o 119. Esse ano eu fiz um vídeo e vou até citar aqui os nomes. Vou mandar até o vídeo para ela. Crissidalva, eu trabalhei anos com Crissidalva, professora de língua portuguesa. Ivanildo, são meus amigos. Mora na Areia Branca, Rua Estado da Paraíba, que é chamado também Rua Larga. O pessoal não conhece mais por Rua Larga do que Estado da Paraíba. Areia Branca foi uma das coabs, e lá as ruas são nome de planta, nome de estado, nome de país. Tem uma parte do setor que é só nome de países, ou nome de capitais internacionais. Outra é só o nome de plantas, e outra é nome de estados da federação. Tá? Então, a abelha chamaram as pressas aqui muito cedo, eu acordo cedo, eu fui lá para ver. E eu filmei. E tinha um senhorzinho, eu depois fui conversar com ele, quando eu vi que não tinha tanto risco, disse, o senhor não entra ali não, porque aquelas abelhas são perigosas, uma ferroada pode matar. Tira aquela coisa que muitos têm falado, que são 26 ferroadas, a partir de 26 ferroadas, não. Uma ferroada para quem tem alergia pode ser fatal. Outra coisa, a alergia é uma coisa que pode... Já nascemos com alergia a determinadas coisas, na verdade, com alergia a praticamente de tudo, porque a nossa sensibilidade é muito aguçada, muito forte, não sei se está tão adequado. E aí o que acontece é que a gente vai ganhando resistências a vários tipos de coisas. Por exemplo, tem criança que é alérgica ao próprio leite da mãe. Mas qual tipo de coisa? Por exemplo, pode ser a fenilalanina, uma aminoácido está no leite. Pode ser a caseína, uma enzima que está no leite. Pode ser a lactose, que é um açúcar do leite, um dos oligosacarídeos, é um disacarídeo. E por que eu estou falando tudo isso? A picada de insetos pode ser fatal. Uma mordida de formiga para determinadas pessoas, uma picada de uma muriçoca
pode ser para muita gente não acontecer nada, para outras pessoas pode sim ser alérgicas, causar alergia. E a abelha ainda mais, que ela tem uma quantidade de veneno, a aflatoxina, ela é potente, é um veneno potente, isso é uma proteína. Então, mexeram de maneira errada, fizeram a coisa errada, não estou aqui julgando, pode ser um coitado numa situação dessa de crise econômica, ter sido contratado, chamado pela família dentro dessa estrutura lá no cemitério, para cuidar, para tirar a abelha, ele deve ter mexido, não mexeu o suficiente. Eu tenho um relato, mas não posso falar, e nem vou falar porque é uma pessoa que eu tenho uma questão de ética, expor, pediu, foi particular, ele não pediu para me expor em redes sociais locais nenhum, que mexeram e foi botar veneno. E aí espantou as abelhas. Foi isso que fez. Aconteceu. É um fato. Quer dizer, provavelmente, o militar disse sim, que alguém mexeu. Porque a abelha está ali há muito tempo. Ela não estava de passagem, não é um enxame voador. Não foi essa situação. A situação é essa. Até porque o enxame voador, se você derrubar, dificilmente ele vai te atacar. Algumas, se estiver muito perto, pode até ferroar, mas de modo geral, ou elas voltam para o local onde estavam instaladas, ou então elas vão embora. O mais comum é ir embora. Não, quer dizer, não seja o mais comum, não vou dizer, mas pode acontecer isso. Então o fato foi imprudência, a pessoa não sabia, não sabe. Qual a recomendação? Aí sim, tem o órgão municipal, tem toda a defesa civil, que vai isso. Eu ligo para o centro de zoonose. Vou relatar 2 casos. Aqui na gerência regional do Médio São Francisco, que é uma extensão da Secretaria de Educação do estado de Pernambuco, já vi 2 abelhas, o pessoal estava lá, e eu disse, isola a área. Eu fui falar lá com pessoas da direção, disse, vamos isolar a área. Eu cheguei, eu filmei, encostei quase a câmera na abelha. Era ao meio-dia. Eu cheguei quase, encostei na abelha. Agora, primeiro, não fiquei muito na linha do voo. Outra coisa, fui sem fazer barulho, o barulho foi mínimo. E depois eu fui e falei, digo, não passa ali, isolaram a área, uma das entradas, tem 2 entradas no prédio, então foi isolada uma área, aí foi ligado ao centro de zoonose, foram lá direitinho, tiraram a abelha, removeram o animal. O que tem feito de modo geral é matar. Agora essas abelhas, quando estão instaladas num local como aquele, elas estão ali que tem muitos indivíduos, elas podem passar dos 200 mil. Elas têm uma quantidade enorme de crias, que elas se tornam mais defensivas às vezes por conta das crias. Então, ela está instalada. Então, não é culpa do animal. O animal está aqui? Está. O animal causa competição? Causa, sim. Ele vai competir com as abelhas nativas. Mas pior do que isso, estão fazendo. Transportando a abelha de qualquer jeito para tudo quanto é lugar. E ninguém diz nada. Para a gente criar uma abelha, teve um cara que implicou comigo, no cara do Rio Grande do Sul. Ele disse que o cara tinha uma criação enorme de jandaíra, que era a coisa mais fantástica lá no sul. Eu digo, eu preciso ver. Você prova? Você provar, ótimo. Porque a abelha é do semiárido, é adaptada. Muita gente também não sabe o que é adaptação, não sabe o que é nada. Não lê nada, não aprendeu o ensino básico. Não aprendeu o básico. Isso eu aprendi. Não tudo, mas na parte de ciências da vida, sim. E não aprendi tudo, mas aprendi bem. O que eu falo com coerência. Então, entendendo, o que acontece? Depois ele está lá no YouTube, comentário, de que os comentários fiquem abaixo do vídeo, dos vídeos, na verdade. E ele dizendo que o cara está com 4 jandaíras, isso não tem a quantidade que ele falou, não sei quantas, dezenas e mais dezenas, centenas. 4 jandaíras e tem um órgão cuidando. Quais as condições para você criar um animal fora das suas condições? Pronto. Domingo eu estava na casa do Cristiano aqui em Petrolina. Centro de Petrolina, coração do Petrolina, porque até já está aí no coração do Petrolina. Título do vídeo. Lá ele tem animais exóticos da África, da Mata Atlântica, da Amazônia, todos eles com aninha, as aves. Tem uma jiboia da Amazônia, tá com um chip. Eu não mexi nos animais. Eu fiquei lá porque vi perdido. Disse, porra, mas os animais não estranham você. Eu digo, rapaz, eu não tenho medo de animais. Se eu fosse, por exemplo, mergulhar num oceano com tubarões, eu ia com cuidado, porque o problema não é do tubarão, é meu. Eu estou invadindo o espaço do tubarão. Se eu entrar no local onde tem abelha, se eu entrar no local onde tem serpentes, se eu entrar no local onde tem felídeos, canídeos ou outros tipos de animais, o problema é meu. Eu fui me expor. Então o vídeo que eu fiz lá, e aí que esse dava Ivanildo chamaram e outras pessoas pediram para chamar, inclusive uma clínica veterinária ao lado, as abelhas atacaram a clínica, ainda ferroaram animais. A dona me falou.
E uma escola bem pertinho, que é o Recanto, a escola Recanto, bem pertinho, cheio de crianças, que ainda não estavam no período de pandemia, isolamento, fizeram a coisa errada. Foi a coisa errada, gente. Você vai remover uma abelha, requer uma série de coisas. Eu não sou instrutor, eu não tenho título de doutor, não estou aqui nada contra doutor. Não tenho um anel de doutor, tenho uma aliança só de casamento, isso aí não representa quase nada. A gente tem isso aqui, faz um monte de coisa errada, a gente sabe disso. Fato. Você tem que primeiro analisar o ambiente, isolar o ambiente. Você não pega do jeito, um pé de nenhuma moita, vou chamar aqui de moita, uma coisa bem grande, mexer na abelha à noite, as abelhas, elas não voam, mas elas saem andando, se espalhando, ficam nervosas, pegaram uma parte da abelha e deixaram meu mundo. Deixaram favo, que a gente chama capa, de mel, de crias, lá jogado, em torno todo. Eu fiz o vídeo prova, não tem ele como dizer, não, ele fez uma montagem, não foi montagem. Eu tomei 5 ferroadas, eu sei o que estava fazendo, tomar ferroada, claro que imunidade tem dia que você pode estar com ela baixa, pode estar sensível, mas eu, em tese, só tomava ferroada, tirava a abelha, não acontecia nada, nem matava a abelha, só dava um peteleco nos braços, o meu aqui no pescoço. Eu mexo com a abelha, é difícil você ir para uma API para não tomar ferroada, tanto não é uma atividade para quem tem alergia. Por mais que tenha com a API, quando você termina tudo, está saindo, já está perto de casa às vezes, mexeu lá numa luva, mexeu lá na qualquer parte, abriu lá o capô para melhorar a respiração, beber água. Claro que o meu tem você bota um canudo e puxa água, bebe água. Mas você pode sofrer uma situação negativa, pode tomar uma ferroada. Então, deixar meu mundo de abelha para trás, as abelhas estavam atacando, o fato é esse de manhã, o vídeo está lá, não vou tirar, não fiz nada de mal. Aí, já aquelas coisas a gente chama de o cara fofoca, o cara mandou, não foi a mentira, mandou o vídeo para o cara aqui, do senhor chamado Seu Nelson, do Centro de São Nelson. Isso foi eu que fiz, o vídeo é meu, o canal é meu. Eu digo, agora se quiser, quem está dizendo que vai processar, pode processar, por conta do vídeo que eu postei. Fez a coisa errada. O que era feito ali, para a gente entender? Tirava as crias das abelhas, a rainha, tentava pegar a rainha dentro da caixa, que não dava nem para estar num núcleo, porque a abelha era um chame grande, uma colônia grande. O mel levava todo para casa, deixava o ambiente limpo e deixava a caixa lá para as abelhas entrar no local onde estava a colônia pelo menos 2 dias, no máximo no dia seguinte. Para as abelhas que se espalharam na planta ir para a caixa, entrar na caixa, as que não entrassem, que eu já fiz esse resgate. Mas eu não estou em frente de holofotes. Gilvan não aparece em frente de holofotes. Portanto, chega qualquer um lá para se pode Gilvan, peia. Porque ele está falando a verdade e os caras estão enrolando, mentindo para a sociedade. E aqui não tem mentira. Isso aqui é nu e cru, é a verdade. Então, no outro dia, de que hora? Passado foi numa noite, na noite seguinte, à noite ia lá, olhava com cuidado, certamente ainda há um monte de abelha ali no alvado, fora da caixa, pega um pano, uma estrutura, tipo uma tela, e fecha tudo, envolve tudo e leva para um apiário, lugar seguro. Não foi isso que foi feito. O vídeo deixa bem a prova, eu discuto com qualquer um, foi feito errado. Ah, mas não, foi feito errado. Foi um resgate parcial. Foi uma remoção parcial, onde ficaram para trás muitos indivíduos e materiais das abelhas no chão. Não pode fazer aquilo. Porque chama até abelhas e outros enxames, outras colônias vizinhas. Então, o que acontece? Ali não, a abelha não é agressiva, ali foi imprudência, talvez, não estou aqui culpando, talvez a pessoa nem saiba, ou é um melê que mal mexeu no mato, uma abelha que no mato ela é mais tranquila, dependendo do período. Agora no período de seco, você mexer numa abelha, você não faz nem fogo. Eu tenho muita abelha. Eu fui meleiro, essa parte eu domino. Da academia não, mas dessa eu domino. Nessa eu nado bem. Uma excelente braçada. Melhor do que, como é que é, Mike Phelps, lá o norte-americano, o nadador. Aqui tem o Cielo também, é aposentado. Mas a coisa foi errada. Ali foi uma coisa errada que fizeram no cemitério ontem. Não foi a abelha que atacou ninguém, assim por nada. Elas não são agressivas, então eu quero deixar isso bem claro para todos. Petrolina, liga para o centro de zoonose, lá
Juazeiro da Bahia liga para o Corpo Bombeiro, os Corpo Bombeiro são os comandantes dos combates de incêndio, que tem as diretrizes, e não vai mexer com a abelha. Se mexer, ela vai se defender como qualquer um. Se invadir a tua casa, o que tu vai fazer? Vai se defender. Isso é natural. Então, guarda. Nenhum ser vivo na Terra, exceto parte dos seres humanos, são agressivos. Eles são defensivos.